Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. E ele ficou sozinho, e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Comentários dos Pais da Igreja. Alcuíno. O Senhor, em particular, pouco antes de sua paixão, tinha o costume de pregar a palavra de Deus durante o dia no templo que havia em Jerusalém, acompanhando a sua pregação com sinais e milagres. Quando chegava a tarde, ia a Betânia, hospedando-se na casa de Lázaro e seus irmãos, de onde voltava na manhã seguinte para a mesma atividade. Como estivera ocupado no último dia da festa dos tabernáculos com a pregação, à tarde foi para o Monte das Oliveiras. É o que é dito: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Santo Agostinho. Onde convinha a Jesus pregar, senão no Monte das Oliveiras, no momento da unção, no Monte do Crisma? O nome Cristo deriva de crisma, e crisma, em grego, quer dizer unção. Alcuíno. A unção de azeite costuma ser feita aos cansados e serve de alívio aos que padecem dores em seus membros. O Monte das Oliveiras significa também a sublimidade da piedade divina, porque Hélios, em grego, quer dizer misericórdia. Também a natureza do óleo corresponde aos mistérios de que se trata, pois o óleo permanece acima de todos os demais líquidos, e como diz o salmista, as misericórdias do Senhor estão sobre todas as suas obras. Prossegue. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo, a saber, para dar a conhecer a sua misericórdia e oferecê-la aos que creem, quando começava a mostrar-lhes a luz do Novo Testamento em seu templo. Com efeito, o voltar ao romper da manhã significa que começava o dia da nova graça. São Beda. Isso significa que, depois que começou a habitar no templo por meio da graça, isto é, na igreja, todas as nações começaram a crer nele. Por isso segue: todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Alcuíno. O ato de estar sentado representa a humildade da encarnação. Quando o Senhor estava sentado, o povo vinha a ele, porque depois de ter se feito visível pela natureza humana que assumiu, muitos começaram a ouvi-lo e a crer nele, porque viam que havia se aproximado deles por meio de sua humanidade.
Enquanto os pacíficos e os simples se admiravam das palavras do Salvador, os escribas e os fariseus perguntavam não para aprender, mas para enredar a verdade em suas armadilhas. Por isso segue. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Santo Agostinho. Sabiam que o Salvador era bondoso, porque dele fora escrito: avança e reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Trouxe-nos a verdade como professor, a mansidão como libertador e a justiça como julgador. Quando falava, a verdade era conhecida. Como não se irritava contra os inimigos, era conhecida a sua mansidão. Por isso, puseram sob tentação a sua justiça, pondo diante dele um escândalo. Disseram entre si: se julga que nada deve ser feito, não tem justiça. A lei não podia mandar o que não era justo, e por isso invocam a lei dizendo: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Mas como não abandonaria a mansidão por meio da qual se tinha feito amar pelas pessoas, deverá dizer que se a deve deixar partir. Por isso, exigem a sua determinação dizendo: tu, pois, que dizes? Propunha-se com isso encontrar ocasião de acusá-lo, fazendo-lhe parecer o infrator da lei. Por isso, acrescenta o evangelista: eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas o Senhor agirá com justiça ao responder e não abandonará a mansidão. Prossegue. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pôs-se a escrever com o dedo na terra para manifestar que os nomes daqueles seriam escritos unicamente na terra, não no céu, onde dissera que os seus discípulos se alegrariam de haver sido inscritos. Pode-se dizer também que, humilhando-se, como demonstrava pela inclinação de sua cabeça, fazia sinais na terra, ou que já era tempo de que a sua lei se escrevesse na terra e frutificasse, e não na pedra estéril, como antes. Alcuíno. Pela terra indica o coração humano, que produz o seu fruto por meio de ações boas ou más. Pelo dedo, que é flexível em suas articulações, exprime a sutileza do discernimento. Instrui-nos, portanto, a não nos precipitarmos em condenar quaisquer más ações dos nossos próximos e, voltando-nos com humildade à consciência do coração, a examinarmos-las atentamente com o dedo do discernimento. São Beda. No que diz respeito ao sentido histórico, o Senhor, ao escrever na terra com o dedo, talvez estivesse a indicar que ele próprio fora quem, em outro tempo, escrevera a lei na pedra. Prossegue. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se. Santo Agostinho. O Senhor não disse: não seja apedrejada, para que não parecesse que falava contra a lei. Tampouco disse: seja apedrejada, porque não viera perder o que encontrara, mas resgatar o que se havia perdido. O que responderá então? Quem dentre vós já estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Essa é a voz da justiça. Seja castigada a pecadora, mas não pelos pecadores. Cumpra-se a lei, mas não por meio dos seus transgressores. São Gregório. Quem não se julga a si mesmo antes, não sabe julgar o outro com retidão, e se o sabe, apenas por ouvir dizer, não poderá julgar com retidão os méritos alheios, porque a consciência da sua própria inocência não lhe fornece a regra do julgamento. Santo Agostinho. Tendo-os ferido com os raios da justiça, não se dignou a os ver cair, mas afastou o seu olhar deles, por isso segue. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Alcuíno. Pode-se muito bem entender que o Senhor fez isso como era o seu costume, para que, assim como se ele estivesse ocupado em outras coisas e olhando para outro lado, pudessem ir mais comodamente. Ensina-nos desse modo figurado que, antes de corrigir o pecado de um irmão, assim como depois de lhe ter corrigido, examinemos com atenção se estamos isentos daquela culpa que repreendemos ou de algumas outras culpas. Santo Agostinho. Assim, pois, aqueles, feridos pela voz da justiça como por uma flecha, e encontrando-se culpáveis, uns depois dos outros, se retiram todos. E isso é o que diz em seguida. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Que talvez fossem mais culpáveis ou conhecessem melhor os seus próprios pecados.
Santo Agostinho. Ficaram apenas dois, a miséria e a misericórdia, pois segue. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Creio que aquela mulher estivesse assustada, pois esperava ser punida por aquele em quem não se podia encontrar culpa alguma. Ele, porém, que repelira seus adversários com a língua da justiça, volvendo a ela o olhar de mansidão, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Ouvimos acima a voz da justiça. Ouçamos agora a voz da mansidão. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Nem eu, por quem temias ser condenada, pois em mim não encontraste pecado. Como então, Senhor? Incentivas o pecado? Não, absolutamente. Presta atenção ao que segue. Vai, e de agora em diante não peques mais. Logo, o Senhor condenou mais o pecado, não o homem. Se fosse fomentador do pecado, teria dito: Vai e vive como quiseres. Esteja segura de que eu te livrarei. Por maiores que sejam os teus pecados, eu te livrarei da geena e dos suplícios do inferno. Não é isso que diz. Prestem atenção, pois, os que amam a mansidão do Senhor e temam a sua verdade, porque o Senhor é, a um só tempo, doce e reto. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,